Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guedes, sou professor do Sinapse Anestesia, sou portador de título superior em anestesiologia. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês nesta aula de um fato extremamente curioso que envolveu a farmacologia da anestesia a partir do ano de 2009, envolvendo uma das pessoas mais conhecidas do planeta, que era o popstar Michael Jackson, né? Então, nós vamos contar a história em que o dia, né, em que a farmacologia foi parar nos tribunais, uma das histórias mais interessantes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Queria fazer, em primeiro lugar, né, uma pequena consideração a respeito da nossa plataforma de ensino e atualização em anestesiologia, que é uma plataforma que está em constante construção e atualização, cujo endereço eletrônico é www.sinapseanestesia.com.br. Nós já disponibilizamos vários cursos para os interessados. São cursos na área de anestesiologia e medicina perioperatória. E a nossa equipe, eu e Fernando e demais equipes, estamos trabalhando muito para colocarmos mais e mais temas e cursos à disposição dos clientes. Tá? A gente convida vocês a conhecer a nossa plataforma de ensino e atualização em anestesiologia. Também gostaria de convidar vocês a participar, né, dos nossos canais nas redes sociais, principalmente no Facebook, no YouTube e no Instagram, onde a gente diariamente é, coloca, né, faz posts, faz algumas questões, comenta algum assunto. E no YouTube, que é um canal muito forte em termos de vídeo, nós temos vários vídeos gravados a respeito de temas interessantes da área. E a gente convida vocês a se inscreverem nos nossos canais nas redes sociais. Além disso, nós também temos, né, um podcast de anestesiologia e medicina perioperatória, que é o SynapseCast. Se você procurar no Spotify, você vai encontrar. Lá existe, né, a logo característica do Sinapse Anestesia, está lá e você vai achar com facilidade os podcasts que nós já publicamos. São podcasts bastante interessantes. Inclusive, este assunto estará lá, esse áudio aqui estará lá à disposição dos interessados para ouvirem e aprenderem um pouquinho com o pouco que nós sabemos e o pouco que nós a cada dia vamos amealhando, estudando duro para tentar construir, né, uma, um canal muito forte de conhecimento em anestesiologia e medicina perioperatória. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos contar hoje a história do dia em que a farmacologia da anestesia foi parar nos tribunais, né? Vamos contar um pouquinho do caso Michael Jackson para vocês. Então, o Michael Jackson era um popstar extremamente conhecido no mundo, né? Um dos artistas mais conhecidos e bem pagos do show business, né? E ele, além de sofrer de diversos transtornos psiquiátricos, que não cabe aqui a nós analisarmos, ele tinha uma manifestação desses transtornos que era a insônia refratária. Então, ele tinha muita dificuldade de dormir, né? E ele tinha um médico particular, né? Um médico que atendia ao Michael Jackson em caráter particular desde o ano de 2006, que era o Dr. Conrad Murray. E o Dr. Conrad Murray alegou que administrava Propofol em baixas doses, associado ao lorazepam e, eventualmente, a lidocaína, para conseguir induzir o seu cliente, Michael Jackson, ao sono à noite, né? Dr. Conrad Murray, o outro personagem dessa história, é um cardiologista que atuava como médico particular do Michael Jackson, né? E aí, no dia 25 de junho de 2009, né, no final da manhã, o Dr. Conrad Murray alegou ter encontrado o cantor Michael Jackson inconsciente e hipotenso, mas ainda vivo, em sua cama, né, na sua casa em Los Angeles.
na Califórnia. E aí a primeira medida que ele fez foi tentar, segundo alegações do médico, tentou reanimá-lo e, e aí pediu por socorro porque não conseguia sozinho realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Então ele pediu por socorro, ligou ao serviço de emergência, que compareceu ao local com uma equipe de paramédicos, né? E que iniciou, né, manobras de ressuscitação cardiopulmonar em conjunto e, obviamente, encaminhou o paciente ao Ronald Reagan Medical Center, que pertence à Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E 72 minutos após o cantor Michael Jackson ter dado entrada neste hospital, a equipe médica que o atendeu lá declarou o óbito do cantor. E aí foi instalado, né, um processo de apuração pela polícia, né, até que no ano de 2011 o doutor Conrad Murray foi a julgamento acusado de homicídio. E aí houve um embate muito interessante entre a defesa do médico e a promotoria. A defesa do médico, do Dr. Murray, ela adotou a seguinte linha de defesa: culpar Michael Jackson pela sua própria morte, alegando que Michael Jackson cometeu suicídio. E a defesa se baseou no fato de que Michael Jackson teria ingerido uma mistura de Propofol com lidocaína, ingerido, isto é, bebido a mistura de Propofol com lidocaína, num determinado momento em que o doutor Conrad Murray se ausentou do quarto de Michael Jackson, na sua mansão. E alegou, para isso, para justificar esta linha de defesa, alegou que, ao exame necroscópico, revelou-se que havia uma concentração de lidocaína no estômago do cantor, na casa de 22,9 microgramas por ml. E que havia uma concentração plasmática de apenas 0,8 microgramas por ml. O que, segundo a defesa, prova categoricamente que o cantor Michael Jackson ele havia realmente ingerido a mistura Propofol, lidocaína, e que isso teria sido a causa da sua morte. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, que era a farmacologia. E aí, nós precisamos lembrar de alguns conceitos bastante interessantes da farmacologia, que é a questão do impacto do grau de ionização na dissociação dos fármacos. Então, nós temos aqui uma figura bastante interessante, onde ela está mostrando que o fármaco A, quando o pKa do fármaco A ele for igual a 7,4, isto é, igualzinho ao pH do meio fisiológico, do sangue, do plasma, nós teremos exatamente metade das formas ionizadas, que são hidrofílicas, de forma absolutamente igual às formas não ionizadas, que são as formas lipofílicas. Ou seja, nós teremos um exato equilíbrio entre formas ionizadas e formas não ionizadas, 50% para cada um. E que se nós tivermos um fármaco B, e este agora de caráter ácido, porque o fármaco A seria um fármaco de caráter básico, né? Segundo o conceito de Bronsted, né? Ácido é a solução que cede íon hidrogênio para o meio, e base é uma substância que é aceptora, que aceita, que recebe íon hidrogênio do meio. Então, o fármaco A é uma base, e o fármaco B é uma base. É um ácido, e ele tem um pKa de 7,4. Então, quando essa substância é depositada no plasma, nós também vamos ter exatamente o mesmo equilíbrio, 50% de formas ionizadas e 50% de formas não ionizadas. Lembrando que as formas não ionizadas são
lipofílicas e as formas ionizadas são formas hidrofílicas. Pois bem, acontece que a lidocaína e o propofol, eles têm um comportamento diferente, né? Eles não são o fármaco A e nem o fármaco B. Então, a lidocaína é uma base fraca, ela tem um pKa que varia entre 7,7 a 8, e o propofol é um ácido fraco, cujo pKa é 11. Então, vamos analisar a lidocaína. A lidocaína, então, por ser uma base e ter um pKa de 7,7 a 8, a gente vai encontrar uma porção de formas ionizadas hidrofílicas em maior concentração do que as formas não ionizadas ou lipofílicas, quando esta substância for depositada num meio igual ao sangue. Então, se nós injetarmos lidocaína no sangue, que tem um pH de 7,4, pelo fato de o pKa ser ligeiramente mais elevado, e pelo fato de a lidocaína ser uma base, nós vamos ter uma maior fração de formas ionizadas da lidocaína do que as formas não ionizadas. Já para o propofol, que é um ácido e cujo pKa é bem distante do pH fisiológico, aí sim nós vamos encontrar ainda mais formas não ionizadas, ou seja, formas lipofílicas. Então, o propofol, em vista do pKa dele ser 11, ele tem uma quantidade de formas não ionizadas muito maior do que as formas ionizadas. Então, o propofol estará em maior fração, né, na sua fase, no seu comportamento lipofílico. Então, nós teremos mais lidocaína na forma hidrofílica e mais propofol na forma lipofílica, porque essas substâncias aqui, isso aqui é diametralmente oposto a isso, porque as bases e os ácidos, eles estão em lados opostos da equação química. Então, por isso que quando essas duas substâncias são depositadas em pH fisiológico, no sangue, por exemplo, a lidocaína se encontrará mais na forma ionizada hidrofílica e o propofol se encontrará mais na forma não ionizada lipofílica. Ok. Então, isso é uma coisa bastante importante a gente lembrar. Só que aí também entra em questão um outro fenômeno que acontece nas reações físico-químicas no organismo, que é um conceito chamado de ion trapping, ou aprisionamento iônico. Vamos recapitular aqui para a gente chegar à conclusão do que aconteceu. Então, segundo a alegação da defesa, existia no plasma uma concentração de 0,84 microgramas por ml de lidocaína. E no estômago do Michael Jackson existia uma concentração de 22,9 microgramas por ml, ou seja, uma concentração muito maior do que aquela que existia no plasma, né? E essa concentração aqui, quando ela é medida, né, no sangue, ela se refere à soma entre as formas ionizadas e as formas não ionizadas. Então, a soma de formas ionizadas e de formas não ionizadas no plasma, ela tem que ser 0,84 microgramas por ml. Então, isso é o que a gente sabe que precisa existir é o que a medicina legal determinou na necrópsia. Fez a dosagem da lidocaína no sangue e chegou à conclusão que existia esse valor aqui no sangue. E, ao dosar o suco gástrico, o conteúdo gástrico, chegou à conclusão que lá existia essa concentração de lidocaína aqui. Então, foi com base nisso que a defesa disse o seguinte: olha, o Michael Jackson realmente tomou a mistura propofol-lidocaína. E a prova em conteste disso são as dosagens das concentrações no sangue e no estômago. Aí vem a farmacologia e diz para gente o seguinte: que a lidocaína, por ter um pKa entre 7,7 e 8,0, quando ela é injetada no sangue, cujo pH é 7,4, nós teremos uma
maior concentração da lidocaína na forma ionizada, enquanto que a forma não ionizada é a menor porção dela. Como a lidocaína é uma base fraca, eu posso usar a equação de Henderson-Hasselbalch para calcular qual é a fração ionizada da lidocaína, ou posso calcular qual é a fração não ionizada da lidocaína que está presente no sangue, sabendo a concentração total de lidocaína no sangue. Ou seja, sabendo a concentração das formas ionizadas e não ionizadas. Então, ao se aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch para as bases, calcula-se que a forma não ionizada equivale a 0,17 microgramas por ml. E que a forma ionizada, hidrofílica, que é a maior parte da lidocaína quando ela está depositada no sangue, vai equivaler, obviamente, a 0,67 microgramas por ml. Porque se nós diminuirmos de 0,84 0,17, nós teremos 0,67. Então, isso aqui é bioquímica. 0,67 microgramas por ml corresponde à forma ionizada e 0,17 corresponde à forma não ionizada. Somando as duas, nós temos exatamente a concentração plasmática que foi encontrada, ou a concentração que foi encontrada no sangue do Michael Jackson. Acontece que a forma não ionizada, ela é uma forma lipofílica e ela atravessa facilmente as barreiras biológicas, como, por exemplo, as células parietais do estômago. E aí, a gente espera que, pouco tempo depois, ocorra um equilíbrio entre o que tem no plasma e o que vai ter de forma não ionizada no estômago. Então, nós podemos dizer que, pouco tempo depois, nós teremos também 0,17 microgramas por ml de concentração plasmática, de concentração de lidocaína no suco gástrico. Aplicando-se a equação de Henderson-Hasselbalch para as bases, né? Nós temos, então, um pH aqui agora que não é mais de 7,4. pH do suco gástrico, ele varia entre 1 e 2,5. E aí eu consigo, então, calcular a concentração de lidocaína na forma ionizada no suco gástrico. E essa concentração, ao aplicar-se a equação de Henderson-Hasselbalch, ela terá que ser de 5.357 microgramas por ml. Mas a perícia realizada pós-mortem no corpo do Michael Jackson detectou que existiam 22,9 microgramas apenas. E é óbvio que a gente tem que pensar que a necrópsia foi realizada horas depois da morte. E a gente precisa entender que, baseado no princípio da eletroneutralidade, esta concentração aqui, olha, de formas ionizadas da lidocaína no estômago, ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, no momento em que a necrópsia foi realizada e que foi dosado a concentração de lidocaína no estômago, ela ainda estava em 22,9. O que significa dizer que esta lidocaína não pode ter sido ingerida, ela só pode ter sido injetada na corrente sanguínea. Então, ela foi injetada, 0,17 correspondia à forma não ionizada, houve um equilíbrio imediato entre a forma não ionizada do sangue com o estômago, e aí o que ia acontecer? Gradativamente, né, a forma não ionizada iria se ionizando até atingir este valor aqui, 5.357, de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, esse equilíbrio aqui iria acontecer em algum momento, não algumas horas depois que a lidocaína foi injetada na corrente sanguínea. Tanto é verdade que no momento em que se dosou a concentração de lidocaína no sangue, ela estava em 22,9. Com isso,
a defesa perdeu todos os argumentos de que a lidocaína foi ingerida e não injetada na veia. Então, esta lidocaína, com base no que está aqui no estômago e com base no que está no plasma, só pode ter uma explicação. Ela não foi ingerida, ela foi injetada na corrente sanguínea. E no momento em que foi realizada a perícia médico-legal necroscópica no corpo da vítima, é óbvio que a concentração no estômago total, somando formas ionizadas com formas não ionizadas, ela ainda estava em 22,9. Depois, quando esse equilíbrio fosse atingido, é óbvio que ela estaria cerca de 200 vezes maior. Aí sim, ficaria muito difícil de comprovar que a lidocaína foi injetada ou foi ingerida. Mas neste momento, é prova inequívoca de que a lidocaína não foi ingerida por via oral. Ela foi injetada por via venosa. Só tem esta possibilidade. Então, esse fenômeno é conhecido por todos nós, que é o chamado ion trapping, né? Que acontece muito na nossa prática quando nós injetamos bases fracas no sangue, né? E a forma não ionizada, ela atravessa as barreiras e vai, por exemplo, para um meio ácido, e lá ela vai acabar sendo convertida na forma ionizada, e aí ela não consegue deixar este compartimento ácido, né? Então é um conceito que nós conhecemos como ion trapping. E para piorar as coisas ainda para a defesa e para o próprio cliente, né, o próprio acusado, o Dr. Murray, o serviço de emergência que atendeu ao caso e que foi até a mansão do Michael Jackson e que lá entrou e chegou ao quarto e prestou atendimento, alegou no tribunal que o doutor Murray ele estava realizando manobras de reanimação no corpo do Michael Jackson em cima da cama e realizava as manobras de compressão torácica utilizando apenas uma das mãos. Então, uma mão ele colocava abaixo do corpo e a outra mão ele colocava sobre o tórax. E nós sabemos muito bem que, de acordo com os protocolos internacionais que nós conhecemos bem de reanimação cardíaca, essas duas abordagens da reanimação são contraindicadas, elas não são preconizadas, né? Mas vamos agora analisar, fora, né, dessa questão aí do julgamento, a possibilidade de que Michael Jackson tivesse de fato ingerido uma mistura de Propofol com lidocaína. Então, o pH do estômago é algo em torno entre 1, né, e 3,5. Eu falei agora há pouco 2,5. Na verdade, o pH do estômago ele gira em torno entre 1 e 3,5. Ou seja, é muito ácido, é um ambiente muito ácido. Então, quando a lidocaína é ingerida por via oral e chega ao estômago e encontra este pH muito ácido, a forma ionizada praticamente prepondera. Então, praticamente todas as moléculas de lidocaína que chegam ao estômago estarão na forma ionizada, hidrofílica, que não atravessa as barreiras biológicas. Portanto, do estômago para baixo, uma vez que o estômago tem um conteúdo extremamente ácido, a lidocaína vai encontrar extrema dificuldade de ser absorvida e ganhar a corrente sanguínea. Então, nós podemos dizer que a concentração plasmática de lidocaína ela tende a zero. Ela é zero ou muito próxima de zero quando a lidocaína é ingerida por via oral. Por quê? Porque ao chegar no estômago, com o pH do estômago muito baixo em relação ao plasma, a lidocaína praticamente só vai existir. Nós teremos muito poucas moléculas, podemos calcular isso com base na equação de Henderson-Hasselbalch. Nós teremos pouquíssimas moléculas de lidocaína na forma não ionizada lipofílica, porque maciçamente a lidocaína estará na forma ionizada hidrofílica e não vai ganhar a corrente sanguínea, não vai ser absorvida e a concentração plasmática de lidocaína tende a zero.
Já o Propofol, quando ele chegar ao estômago, que tem um pH extremamente ácido, nós teremos preponderantemente Propofol na forma lipofílica, não ionizada, porque o Propofol é um ácido fraco, ao contrário da lidocaína, que é uma base, ainda que fraca. E aí o que acontece? O Propofol, então, é um agente farmacológico que vai sofrer absorção interessante no trato gastrointestinal. Então, a maioria das moléculas de Propofol vão sim ganhar a corrente sanguínea e serem absorvidas pelo trato gastrointestinal. Mas terão pela frente um outro fenômeno farmacológico que nós conhecemos como fenômeno de primeira passagem. Então, ainda que as moléculas de Propofol sejam absorvidas, elas vão chegar aqui no fígado e o Propofol ele tem uma taxa de extração hepática muito alta. Então, a taxa de extração do Propofol do sangue que chega no fígado é próxima de 1. Então, a taxa de extração ela varia de 0 até 1. 0 significa que o fígado não extrai nenhuma molécula daquela substância. E 1 significa que o fígado extrai todas as moléculas que ali chegam. Como a taxa de extração do Propofol é próxima de 1, isso significa dizer que praticamente todas as moléculas de Propofol que chegarem aqui pela veia porta, elas serão extraídas do sangue portal. Portanto, todo o Propofol que for ingerido por via oral, ele vai ganhar a corrente sanguínea pelo sistema porta. Mas antes mesmo de ele chegar à circulação sistêmica, ele será removido do fígado, da circulação portal, fazendo com que todo o Propofol que é ingerido por via oral seja metabolizado, extraído no fígado, fazendo com que pouquíssima ou nenhuma molécula de Propofol chegue à circulação sistêmica. E para finalizar, pessoal, esse caso interessante de farmacologia nos tribunais, a gente vai mostrar aqui agora que nós tivemos a presença de pessoas famosas no tribunal. Então, aqui nós temos um embate entre dois anestesiologistas muito famosos, muito conhecidos por nós, anestesiologistas, que são o doutor Paul White, né, que defendeu o doutor Conrad Murray. Então, ele foi testemunha de defesa do doutor Conrad Murray. E ele, no tribunal, disse que era possível que o Propofol pudesse ter sido a causa mortis de Michael Jackson, porque ocorre uma interação farmacodinâmica entre lorazepam e Propofol. E o lorazepam é capaz de potencializar os efeitos farmacodinâmicos do Propofol. Por outro lado, o doutor Steven Schaefer, da Universidade da Califórnia, que é conhecido por nós como um dos maiores estudiosos de farmacocinética e farmacodinâmica no mundo, foi uma das testemunhas usadas pela promotoria para ajudar a incriminar o Dr. Conrad Murray. E este argumento que nós estamos utilizando aqui agora para vocês de que o ion trapping explica por que o Propofol não pode ter sido ingerido pelo Michael Jackson, foi exaustivamente explicado pela acusação no tribunal, o que ajudou, né, a condenar o doutor Conrad Murray a 4 anos por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar outrem. Espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui no Sinapse Anestesia.